Bom, vou pedir para colocar o slide lá. Como vocês sabem, eu gosto de falar, né? Via slide, porque é bom que vocês acompanhem direitinho. O tema é rendição, o grande segredo. Qual é o grande segredo para você ter sucesso na sua busca a Deus? Muitos de nós pensamos que para ter sucesso, eu preciso ter filhos, eu preciso ser casado, eu preciso ter um bom cargo, eu preciso ter uma faculdade, né? A gente pensa muitas coisas. O que eu preciso para ter sucesso? O que você precisa para ter sucesso é tocar o coração do seu Deus. Se você conseguir tocar o coração do seu Deus, você muda tudo. Você muda a história, você muda realidades. Quando você consegue entrar na presença de Deus, se render a Ele de uma tal forma, a ponto dele estar à disposição, virar para você e falar o seguinte: pede o que você me quer, até metade do meu reino eu te dou. Já imaginou você estar nessa condição? Se está na palavra, se isso foi usado com reis, significa que Deus escolheu esse exemplo para mostrar um pensamento que ele tem. Quando vinha alguém e se apresentava para o rei se alegrava, ele falava assim: me pede o que você quer. Eu vou te dar até metade do meu reino, se você quiser. Ele está falando de nós. Certa vez entrou o profeta Isaías, se eu não me engano, e ele tem uma mensagem dura para Ezequias. Ele entra, fala para Ezequias: arruma a sua casa, arruma o seu reino. A senha foi cantada, seu nome foi chamado, partiu, eternidade. O Ezequias olha atônito, ele vira as costas e começa a caminhar. De repente Ezequias, ele vira a cabeça do lado e começa a chorar copiosamente e começa a falar com Deus. E ele começa a dizer para Deus: Deus, lembra-se de tudo que eu fiz, lembra-se de como foi minha vida. Assim, Deus, não é que eu não quero estar com o Senhor na eternidade, eu queria tanto viver um pouquinho mais. E nisso está o profeta Isaías já chegando no portão. Deus dá um brado lá do céu: volta. O que foi, Senhor? Não faltou alguma coisa que eu não te entreguei? Falou: faltou, volta lá que eu tenho mais uma coisa para entregar. Volta Isaías, apresenta diante do rei de novo. Diga para ele que eu estou dando mais 15 anos. Imagina como é para um profeta que acabou de anunciar a morte ter que falar: vou ter que revogar o decreto de morte para liberar um decreto de vida. O profeta, ele só comunica uma vontade de Deus. Então foi Deus que decidiu prolongar. Por quê? Porque o rei conseguiu em poucos segundos se render a Deus. Não diria que ela muda os planos de Deus. A nossa postura diante de Deus pode fazer com que coisas que eu poderia receber sejam impedidas ou antecipadas. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Exatamente nada. Então você vem a Deus e coloca uma situação. Deus quer fazer um juízo com você ou quer te dar uma bênção. Você não está pronto para receber, mas você tocou tanto o coração de Deus que ou Ele tira o juízo de você e joga para uma próxima geração, ou Ele antecipa aquela bênção para você receber. Isso é incrível. Juízo. Abraão com Deus. Vem Deus e fala: eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
Abraão lembrou de Ló e de toda a família de Ló, e ele começa a perguntar para Deus: e se tiver 50? O que Deus falou? Por amor a esses 50, eu poupo Sodoma e Gomorra. E se tiver 10? Por amor a esses 10, eu poupo Sodoma e Gomorra. O que Deus estava falando? Filho, ali no máximo Ló. O resto tudo é ímpio. Abraão ficou com vergonha de continuar na intercessão. Mas se ele tivesse falado assim: e por amor de mim? Você entende? Ele parou a intercessão. Então Deus parou de conceder a misericórdia. Lembra-se de um outro caso? Gente, me sumiu o nome. Tava com o nome dele aqui agora. Tem 3 versículos desse camarada na Bíblia. Jabes. A Bíblia diz que Jabes fez uma oração a Deus. Deus, abençoa, seja comigo. A Bíblia diz que Deus o abençoou e fez dele muito próspero. Ele fez uma oração com rendição de coração. Salmos 18, 43, 44 diz: livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá, e, em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Ele está falando de quem? De nós, os gentios. Ele está falando para os judeus que vai haver um povo, que esse povo vai ouvir a voz de Deus, vai obedecer a Deus e vai se submeter a Deus. Ele está falando de nós. Esse Salmo 18, 43, 44 está falando de nós. Então ele está dizendo que haverá um povo que vai se submeter a ele. Então o próprio Deus declarou: vai ter um povo fora dos judeus que vai se submeter a mim. A rendição é a ação ou efeito de se render. É uma submissão a alguém ou a alguma coisa. Capitulação, sujeição, né? Ato de parar de resistir a um inimigo e aceitar que tenha sido derrotado, né? Então veja, quando eu me rendo, são várias situações. Eu estou me rendendo a uma autoridade. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um caso a nível nacional, certo? O nosso presidente da República não reconheceu a vitória do outro candidato, não foi isso? Então até agora ele não se rendeu. Ele pode se render ou não. Se ele vir a público e disser: reconheço a vitória do outro candidato, o que ele fez? Ele se rendeu. Porque para ele, o outro candidato é um inimigo dele. E para ele é um inimigo da nação. É por isso que ele não está falando nada, ele está segurando até o último momento para ver se acontece alguma coisa. Então, em tese, ele não se rendeu. Por quê? Porque quem aqui já viveu situação de guerra? Quem aqui já viveu situação de guerra? A não ser que vocês queiram. Não, me manda lá por Oriente Médio que eu quero aprender a viver a situação de guerra. Aí nós vamos fazer uma rifa, vamos levantar dinheiro e vamos mandar vocês para lá. Lá para a Ucrânia, para a Rússia, para vocês falarem: não, eu quero aprender uma situação de guerra. Quero saber o que é guerra de verdade. Eu estou dando um exemplo bem fictício mesmo. Hã? Então, espiritual nós nunca nos rendemos. Espiritual a gente nunca se rende, porque nós temos uma ordem apostólica, que é o quê? Resistir. A ordem de resistência ao diabo, entenda, não é uma ordem de medo, tá? Resista. Ai, diabo, para de me bater. Ai, diabo, eu não aguento mais. Ai, diabo, ai. Isso não é resistir ao diabo. Isso não é resistir. Resistir é ir para cima, é afrontar. Fala, vem. Vem. Vem destruir minha família. Vem fechar a porta para mim. Vem, vem. Vamos ver se tu é macho mesmo. Vem. Entendeu? Tipo, e eu tô falando que é sério. Jesus falou que quando o gigante vem,
Você tem que amarrar ele, você tem que deter ele. Eu já contei várias vezes esse testemunho aqui. Quando eu me converti, estava minha irmã, minha mãe, elas estavam afastadas, elas tinham um altar do lado do meu quarto. Devia ter umas 10, 15 imagens lá, não sei. Era uma opressão para eu dormir naquele lugar. Elas iam lá fazer as rezas dela lá do lado do meu quarto. Foi tanto lugar para pôr logo aqui. E eu era novo convertido. Então você imagina, na hora que eu desligava, minha cama estava ali e o interruptor estava aqui. A hora que eu apagava a luz, eu sentia um movimento no meu quarto. Então como que eu desligava? Eu desligava assim, ó. Tum! Eu errava. Eu falava, não acredito que eu errei. Aí eu voltava, me posicionava, respirava, falava, agora vai. Batia no interruptor e eu, tuf, pulava na cama. Medo. Aí eu virei crente. 3 meses de crente. Deus me incomoda para ir orar lá no quarto. A igreja que eu frequentava, ela não falava de intercessão, de cobertura, para nada disso. Ela falava, vem aqui na sexta-feira santa, vem aqui no descarrego, vem aqui, né? E era assim que funcionava. Então nós ia lá. Mas eu precisava resolver o problema aonde eu morava. E aí, quando eu entrei, quando eu estava lá, estava eu, um colega meu, nós estávamos diante do quartinho, eu estava com muito medo, mas de repente Deus converteu o medo em ousadia. Na hora. Deus mudou todo o meu sentimento. Deus não só mudou meu sentimento, como Ele me jogou lá dentro do quartinho. Você entende? Ele fez eu entrar dentro do quartinho. E Ele me encheu de uma ira santa. Eu comecei a ficar com raiva de todas aquelas imagens. E eu fiz uma declaração. Eu fiz a seguinte declaração. Escuta aqui, Satanás. Deus levantou um sacerdote neste lar. Olha como eu falei para Satanás. Falei assim, ó. Pode tu contar no dedo da palma da tua mão que o seu reino aqui está encerrado. Eu declaro minha família liberta em nome de Jesus. Virei as costas e saí. Fui sentar, fui tomar água, fui me acalmar, porque eu estava com muita raiva. Uma semana depois, o quartinho pega fogo. As chamas estão até hoje lá. Mais de 20 anos isso. Mas por quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso você não pode ter medo. Se o diabo está querendo entrar na sua família, resista. Amém, Poliana? Resista em nome de Jesus. Fala, sangue de Jesus tem poder. Saia daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está liberta desse medo. Em nome de Jesus, amém? Amém? Descruza o braço. Descruza o braço. Você tem que receber. Fala assim, ó, eu rejeito. Olha para mim, Poliana, olha para mim. Fala assim, eu rejeito todo espírito de medo na minha vida. Deus me deu espírito de ousadia para agir no nome de Jesus. E está repreendido todo espírito de medo na minha vida. A partir de hoje eu recebo. Amém? É assim que funciona. É assim que funciona. Ah, eu não estou vendo mudança nenhuma. Deixa Deus trabalhar. Esse trabalho é de Deus, não meu. Ela só se posiciona. Assim funciona. Amém? Então, rendição é isso. Para vivermos o extraordinário de Deus, precisamos nos submeter a Ele. Ou seja, nos render a Ele. Começamos quando cremos e confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, como está escrito, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado,
e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. O que está dizendo tudo isso aqui? Que quando você entrega a sua vida a Jesus, você se rendeu ao senhorio e ao governo dele. A partir de agora, você não apita mais nada na sua vida. É ele quem apita, é ele quem manda. E ele gosta de mandar. Ele gosta de dirigir. Ele gosta de colocar a sua vida, se está desalinhado, ele gosta de botar nos trilhos novamente. Isso é uma especialidade do nosso Senhor. A Bíblia diz que ele nos reconciliou com o Pai. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Nós só vamos ao Pai por intermédio de Cristo. Então, ou você se submete ao senhorio de Jesus, pode esquecer. Se Jesus não reina na sua vida, que você entregue sua vida ao governo de Jesus hoje, agora. Eu não preciso nem fazer oração de arrependimento. Basta você aí onde você está falar assim: Jesus, a partir de hoje, quem manda em mim é o Senhor. Pronto, está resolvido. Ah, não, tem que fazer um apelo para vir aqui só para encher o ego do pregador? Oh, essa noite eu ganhei 3 almas para Jesus. Quem disse? Às vezes os 3 vêm na emoção. Amanhã volta tudo para a vida torta. O que adiantou? Você sabia que esse negócio do apelo tem cerca de 250 anos que é feito isso? Em toda a história da igreja não era feito apelo? Vocês sabiam disso? Como assim? Ué, a pessoa vinha, participava da reunião, ela se batizava e ela tinha que mostrar com a vida dela que ela entregou a vida para Jesus. Era assim que funcionava. Aí Deus levantou um homem chamado Charles Finney, que ele começou a perguntar para as pessoas se tinha alguém no meio. Ele foi um grande avivalista, tá? Um dos maiores avivalistas. Ele perguntava lá na Inglaterra: tem alguém aqui que quer vir à frente e entregar a vida para Jesus? Aí as pessoas começaram a levantar e falar: eu quero. Assim que surgiu o apelo. Como ele é avivamento, poder pentecostal, isso foi introduzido nas igrejas pentecostais. Assembleia de Deus, Deus Amor, todas essas aí. Não é para fazer? Depende. Quem governa o culto é o Espírito Santo. Se ele mandar fazer o apelo, faça. Se ele mandar não fazer, não faça. Mas um culto não. Qual que é a diferença de um culto para o outro? Obediência ao Espírito Santo. Essa é a diferença de um culto para o outro. Obedeceu, o culto vai ser uma bênção. Desobedeceu, vai dar problema mais tarde. Deus vai chamar para uma conversa. Porém, a rendição, ela tem pelo menos 2 estágios. O primeiro é quando nós escolhemos fazer a vontade do nosso Senhor, declarando que Ele é o Senhor Deus sobre nossas vidas. Então, até agora, eu estou falando do primeiro nível de rendição, que é você entregar o governo da sua vida na mão de Jesus. Esse é o primeiro nível de rendição. Eu quero trabalhar nessa noite o segundo nível, porque eu estou deduzindo que todos vocês já entregou o governo da vida de vocês para Jesus. Ou acabou de fazer nesses 10 segundos aí, você fez. E você e Deus, para mim não interessa. Você fazendo com Deus é o que importa. Qual que é o segundo nível? É quando você se entrega totalmente na sua vida de oração e adoração a Deus. E aí você recebe uma visitação dele. Eu afirmo para vocês, as maiores visitações que eu recebi de Deus não foi na igreja. Foi no meu quartinho de oração. E as maiores visitações de demônios eu recebi no meu quartinho de oração. Não foi na igreja. Só para você entender. Eu tô lá quieto. Muda todo o ambiente. Começa a ficar tenebroso o negócio. Sabe uma coisa que o diabo já fez comigo? Ele já encheu minha língua. Eu comecei, quando eu ia falar assim, nem saía. Já fez isso comigo no meu quarto de oração. Sabe quando ele fez isso comigo? Um dia que eu falei assim: Deus, agora eu quero te apresentar
A Igreja Batista Conhecendo a Cristo. Quero te colocar toda... eu não sei se vocês sabem, eu tenho o nome de todos vocês numa parede lá, que eu sempre vou lá orar. Eu quero apresentar essas pessoas, mudam o ambiente. Eu falei, o povo tá carregado. Ixi. E aí eu entro numa guerra espiritual. Aí eu tenho que brigar com o bicho lá, mandar ele sair, clamar o sangue. E às vezes eu não consigo nem entrar em adoração, porque a guerra espiritual foi tão forte que eu nem consigo. Por quê? Porque eu fui lá e falei o seguinte: Deus, não tem essas pessoas aqui, ó. Eu quero agora interceder por cada uma delas. Aí o inimigo que está indo te atacar para te trazer enfermidade, para te trazer uma porta fechada, para te trazer um engano, ele vai lá me visitar, porque eu estou chamando ele para briga. Eu estou dizendo, eu quero que o Senhor abençoe fulano, abençoe ciclano, abençoe beltrano, abençoe, prospere, dê saúde, faça isso, isso, aquilo. É assim que eu oro. Acredite se quiser. Você acha que eu oro assim? Deus, o negócio é o seguinte: o pastor Valdir fez algo que eu não gostei. Pega ele, Deus. Pega ele. Pega de jeito. Vocês acham que eu oro assim? Eu perdi meu tempo. Se ele fez algo que eu não gostei, eu vou lá e trato com ele. Se ele não está pronto para eu tratar, eu falo, Deus, cura meu coração. É assim que funciona comigo. É porque assim, por exemplo, a Bíblia, ela dá uma nomenclatura para mim. Ela vai dizer que eu sou o anjo da igreja. Então eu tenho um papel com Deus. Eu fui chamado para interceder por vocês, para orar pedindo para Deus abençoar e fortalecer vocês. E para cuidar, pastorear. Vocês têm que pensar 10 vezes antes de interceder por alguém. Porque você nem sabe. Às vezes, você está entrando numa coisa que Deus é tipo assim... pensa quando um pai... Eu não sei se você já passou por essa cena. O seu pai ou sua mãe tá vindo com a cinta no seu irmão. E tu pula na frente bem na hora que a cinta tá chegando. Bem na hora. Você pula em câmera lenta assim. Tá! Porta fechou, doença veio, afronta veio. Você entrou no momento que não era para entrar. Então o que você tem que fazer? O conselho que eu dou: fique na dispensação do Espírito. Você vai orar pela sua família, que é o padrão. Deus abençoe, abençoe. De repente Deus traz uma pessoa para você. Então Deus está chamando você naquele momento para orar por aquela pessoa. Se Ele chamou você naquele momento por aquela pessoa, Ele garante. Tu foi lá, entrou quando Ele não chamou, prepara o lombo. Existem pessoas que já estão num nível mais elevado de intercessão. Deus já os comissionou para entrar em guerra por um monte de gente. Entendeu? Eu posso chamar apóstolo aqui, ó. Vai um monte de gente orar na casa dela. E tudo gente de outra igreja. Ontem mesmo, né? Elas estavam orando por gente da Assembleia de Deus Madureira. Libertação. Você tá entendendo? Gente de outra igreja. Pergunta pro pastor dele lá. Ah, eu não acredito nisso. Você entendeu? Foi um grito de socorro que elas atenderam. Aí depois pergunta o que acontece. Mas assim, se Deus mandar, você se posicione. Não aceite luta que Deus mandar você ter lutado. Jesus falou assim, ó: eis que vos dou poder e autoridade sobre toda a força do inimigo, sobre serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. Eu não vou pedir para pôr, senão vai tirar o slide aqui, mas se eu não me engano é Lucas, confere para mim se é Lucas 10:17 ou Lucas 10:19. Só confere para mim, tá? Tô com o Lucas aberto aqui hoje. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Isso é promessa de Jesus. Se você enfrenta o inimigo que ele mandou você enfrentar, você não pode sofrer dano. Se está sofrendo dano é porque o inimigo está lá como ladrão. Ele está lá porque ele sabe que você vai falar o seguinte: é por isso que eu não entro em guerra espiritual, que eu sofro. Não, vai pra cima. O que você está fazendo na minha casa? Você é doido? O que você está fazendo aqui? Ah, até hoje você nunca me expulsou? Então sai em nome de Jesus. Aí ele vai sair. Morreu o assunto. Gente, vocês estão com medo do quê? Jesus, ó, quem está falando é Jesus Cristo. Eu estou dando poder para você e nada vos fará dano. Quem está falando é Jesus. Se você sofrer dano, então alguém mentiu. O inimigo usa a sua falta de conhecimento. Não aceite. Quem tem que estar na sua casa é Deus, o Espírito de Deus, os anjos de Deus. O resto, vá de reto, Satanás. Some da minha frente. Você entendeu? É posição. O inimigo usa muito a nossa ignorância. Então se posicione. Eu não aceito. Sai da minha casa, sai do meu relacionamento, sai da minha família, sai do meu trabalho. Vai saindo, eu não quero saber não. E a partir do momento que você continuar persistindo, resistindo, a Bíblia diz que ele fugirá de você. Ó, ele não sairá, ele A Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas por 7 vai embora. Aí vocês estão todos com medo. Irmãos, entenda, quem retalha é você. Não é Satanás que retalha você, é você que retalha ele. Você sabe o que é retaliação? Retaliação é a ação de um reino mais forte para um reino mais fraco. Se Satanás vem contra você e você vai para cima dele, quem é o poder mais forte? Quem tem o sangue de Jesus? Quem tem as armas espirituais? Quem tem os anjos guerreiros à disposição? Quem é chamado de filho e embaixador de Deus? Quem retalha é você, porque esse mundo jaz no maligno, cada vez... esse texto aqui que nós estamos em Lucas mesmo, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha o que Jesus fala o seguinte: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Explicando rapidamente, esse é assunto de batalha espiritual, mas explicando rapidamente. Toda vez que você expulsa, a Bíblia diz que Jesus, ele nos assentou com ele nas regiões celestiais. Isso é Efésios 1:3. Estamos assentados com ele lá. Lá nas regiões celestiais é onde estão os demônios. É onde estão os principados. É lá, estão lá. Então assim, o nosso lugar é nas regiões celestiais. Quando você expulsa um demônio de alguém, você está tirando ele da região celestial, está pegando aquela pessoa que você está livrando ela no nome de Jesus e colocando ela lá em Cristo. Por isso que ele fala: eu via Satanás cair como um raio do céu. Porque eles expulsavam demônios. Por isso que eu não tenho medo de expulsar demônio, não. Para mim, uma pessoa sendo liberta, ela vai estar ocupando um lugar que não é de Satanás, é dela. É meu direito estar nas regiões celestiais. Então eu tiro, sai daí, demônio, que você está fazendo no meu lugar, tá doido? Aí é meu lugar, aí é meu lugar como igreja. Por isso que ele caía como um raio. Deixa eu falar algo. Autoridade não é voz.
Autoridade é posição. Guarda isso com você. Se eu tô consciente de quem eu sou, e eu chego num lugar e falo em nome de Jesus. Vou dar um exemplo para você. No começo da pandemia, a minha chefe na época, a mãe dela já estava desenganada pelos médicos, e na época os médicos virou para a família e falou: vai despedir. E ela me contou isso, né? Na hora eu senti a fé brotando em mim, e eu virei e falei bem assim, ó: quem esse médico pensa que ele é? Falei assim com ela: quem esse médico pensa que ele é? Entenda, não estava no ambiente de louvor, não estava no ambiente de adoração, estava no meu trabalho, devia ter umas 40 pessoas. Ela estava aqui, ó, sentada bem aqui assim num balcão, ela sentada aqui, e eu estava aqui falando com ela em pé, num corredorzinho. Eu falei isso na frente de todo mundo, mas poucos perceberam o que eu falei. Falei assim: quem esse médico pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? Quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Por isso, em nome de Jesus, sua mãe não vai morrer. Ela vai viver. Amém? Ela desnorteada falou amém. Cheguei na igreja, não sou bobo. Eu tenho inteligência espiritual. Falei: igreja, o negócio é o seguinte, eu fiz um trem doido. Declarei que uma pessoa desenganada vai viver, então me ajuda com a concordância. Chamei a igreja para concordar comigo. Você conheceu ela, né, amor? Conheceu. Tá viva até hoje. Enterrou o marido. Tá viva, tem 80 e poucos anos. Você entende? Estava com um problema sério na cabeça. Mas também teve pessoas que a gente orou e infelizmente foi. Muitos casos no Covid, por exemplo. Você está entendendo? Porque era Deus que chamar, ponto. Naquele caso Deus fez isso. Mas voz de autoridade é posição. Porque você pode falar alto, mas a sua alma, o seu espírito, exalar outra coisa no mundo espiritual. O demônio bateu o olho em você e falar: é só boca. Se eu fizer assim, dá até um pulo para trás, você está entendendo? Então assim, é posição. O inimigo tem que olhar para você e entender que você está firme naquilo que você está falando. É isso. Então a autoridade é: você chegou, você crê que ele não pode estar na sua casa, em nome de Jesus, vai saindo da minha casa agora. Eu não aceito, eu não quero saber. O inimigo olhar e falar: vixe, não é, tá brava, deixa eu ir embora. Você tá entendendo? Eu não preciso gritar. Mas se no seu caso o grito for necessário, você vai gritar. Você vai usar tudo o que tiver à sua disposição. Mas a posição de coração é mais importante. Isso é a mesma coisa para a rendição. É a mesma coisa. Deus, ele é espírito e se manifesta a um verdadeiro adorador. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito, nascidos de novo quando creem em Jesus e em verdade, se rendendo verdadeiramente pela revelação da pessoa de Deus, pela revelação da palavra de Deus. João, João 4, 23 e 24. Nós somos templos e habitação do Senhor. Jesus respondendo, disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Há muitos casos de rendições na Bíblia que geraram milagres, curas, salvação, visitação. Por exemplo, quando você lê Êxodo 2, 23, 25, você vai ver uma libertação de opressão. O povo de Israel se rendendo a Deus e clamando pela libertação. Então o que Deus faz? Deus começa a providenciar Moisés. Deus providencia Moisés para eles. Restauração de unção. Eu acredito que eu perdi a minha unção. Se renda, a unção desce na hora em você. Ser cheio da unção, 2 Reis 3, 14 e 15.
ter o apreço de Jesus Cristo, ou seja, você ter esse coração amando o Senhor Jesus Cristo, receber curas físicas, né? Você que precisa, você tem que se render. Vamos ver esse texto, é Lucas 18. É que esse é o cego de Jericó, que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos o repreendiam, dizendo: cala a boca, cego, você está enchendo o saco, cala a boca. E ele continuou gritando, até que Jesus virou e falou: o que você quer? Quero ver. Veja. A rendição daquele cego trouxe a vista a ele. Então todos esses casos demonstram que a pessoa que se rendeu ao Senhor, ela creu de alguma forma, confessando e não se importando com mais nada, a não ser em ser tocado pelo seu Senhor, de ser abençoado pelo seu Senhor. Então eu vou dar algumas dicas para você começar a gerar essa rendição no seu dia a dia. Você tem que gerar isso no seu momento de oração, você tem que gerar isso no seu momento de louvor, você tem que gerar isso aqui quando você vem para os cultos, você tem que gerar isso. Ponto 1, se esvazie. Lembre-se, se você depender da sua carne, da sua vontade, você vai tropeçar. Esvazie-se de si mesmo. Filipenses 2, do 5 a 8 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em Deus, não usurpou a forma de Deus, mas aniquilou a si mesmo. Ele está falando isso para você: se esvazie, se humilhe. Gênesis 18, 27. Minha Bíblia já está esfolando, então tem que ir devagarzinho. Gênesis 18, 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então aqui aquela intercessão em favor de Sodoma, de Gomorra, pensando em Ló, claro. Você está entendendo? Então ele começou a se humilhar. Deus, olha o que Deus fala, olha o testemunho de Deus com relação a Abraão. Farei eu alguma coisa sem falar para o meu servo? Para mim isso é muita moral. Eu não sei você. Deus fala assim: vou eu trazer o avivamento sem antes anunciar para o Maurício? E Deus vem com mais 2 anjos do lado dele e fala assim: filho, vem cá, ó, tal dia vai vir um avivamento. Só queria que você soubesse. Ah, Senhor, obrigado. Ah, então agora eu posso derramar. Ele está sabendo, eu posso derramar. É isso. Eu vou destruir Sodoma, tá, Abraão? Porque você tem o Ló, então por isso que eu vim te avisar. Eu sei que você vai me pedir em favor dele. Pede. 50, 40, 30, 10, morreu a intercessão. Uma cidade pereceu. O poder da intercessão. Gere no seu coração sentimentos semelhantes a uma de criança. A criança tá ali, eles estão tudo brincando, nem se conhecem, parece que se conhecem há anos, estão tudo brincando ali. Então eles não olham para a classe social, não olham se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é preto, se é branco, eles não olham nada disso. Estão ali brincando e como se fossem os melhores amigos. Então você precisa gerar isso, um coração aberto, humildade, simplicidade e uma dependência de Deus. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Para facilitar, uma dica que eu dou é: faça como Eliseu e busque um louvor. Eliseu, quando foi procurado, o que ele fez? Traga para mim um tangedor. Ele começou a tocar um hino. Daí a Bíblia diz que a mão do Senhor pousou sobre Eliseu. Por isso que é muito mais comum você, quando você ouve um louvor que você gosta, a unção descer sobre você. O louvor pode falar atrocidades, coisas heréticas, mas naquele momento você se abriu para Deus, você se rendeu.
Você está ali, Deus, eu te amo, o Senhor é tudo para mim. Aí o poder de Deus vem sobre você. Se renda diariamente, viva a presença e o milagre de Deus constante em sua vida. Não sei se vocês sabem, mas um apóstolo dos nossos dias, ele declarou que o último avivamento está para chegar. Nós vamos viver esse último avivamento. O povo escolhido para esse último avivamento é o Brasil. É o Brasil que vai ser incendiado e daqui vai sair os homens e mulheres de Deus para ir para as nações. Tem muita gente já que dos Estados Unidos, sabendo disso, já está mudando para o Brasil. Então que a profetisa Grazi gosta muito, um jovenzinho lá, que ele até aprendeu a falar em português rapidamente, só para vir pegar o avivamento. E Deus deu um sinal para esse apóstolo, falando, quando acontecer tal coisa, eu vou liberar o avivamento. Aí o apóstolo ficou uns 2 anos segurando, até que agora Deus o autorizou a falar qual era o sinal. O sinal que Deus falou para ele, quando o rei morrer, eu libero o avivamento. Quem é o rei do Brasil? Quando fala rei, que nome vem na sua cabeça? Quem está entre a vida e a morte por esses dias? Aí você faz da sua vida do jeito que você quer, Deus vem com avivamento e Deus não vai escolher você. Porque você acha que Deus vai pegar você e dar de qualquer jeito? Vai não. Deus só vai dar para posicionados. Pessoas que entenderam o seu chamado e se posicionou. Esses cultos de quinta é para isso. Por que a gente fica ensinando? Olha, gente, é assim que é o poder de Deus, é assim que vem o poder de Deus, é assim que vem o dom, é assim que vem o ministério. Por que a gente fica ensinando isso aqui toda quinta-feira? Porque a nossa expectação é que aqui saiam os futuros avivalistas do Brasil. Mas eu acho, isso é um achismo, tá? Acho que a chama no coração de você já tá toda apagada já. Só que fiquem tranquilos, eu sou um incendiário, tá? Eu taco fogo mesmo pro povo pegar fogo. Eu sou um avivalista. Deus já falou que eu sou um avivalista. E eu ouvi isso de uma das pessoas que eu mais admiro. De uma pessoa que Deus usou para me batizar com poder mesmo. Se ele mal me conhecer, ele botou a mão na minha cabeça e falou assim, você é avivalista. Eu falei, glória a Deus. E eu sou mesmo. Onde eu chego, eu quero ver o povo falando em línguas, profetizando, fazendo todas essas coisas. Eu amo isso. Eu quero ver cura, quero ver milagre, quero ver tudo isso acontecendo. E aí, vocês estão prontos para colocar tudo isso aí em prática? Se esvaziar, se humilhar, gerar no seu coração esse sentimento de criança, humildade, simplicidade e dependência? Se vocês estão prontos, então eu quero chamar agora o louvor